abraço para vocês no começo, eu não pude fazer isso hoje. Amém? Amém. Vai ficar meio fraco, né? Será que eu vou embora sem falar comigo hoje? Eu quero abraço no final, né, irmãos? Se eu não conseguir falar com vocês. Hoje se comemora o dia do pastor, né, gente? Hoje se comemora o dia do pastor e da pastora. Tem uns 15 dias atrás aí que ministrei um pouco sobre o ministério pastoral. Eu falei ao pastor que ele ia ter que estar de folga hoje. Aí eu estou aqui para ministrar a palavra para vocês. Quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 25. Nós falamos um pouco sobre o ministério pastoral, se eu não me engano, uns 15 dias atrás, aqui no dia de quarta-feira. Falamos sobre Jesus como nosso bom pastor, sumo pastor, que ele é o exemplo para o ministério pastoral. Falamos sobre os mercenários, que aqueles que não são pastores, mas que têm títulos de pastores e que não têm características aquelas que nós comentamos, seriam os mercenários. Trouxemos essas características. Falamos um pouquinho, não terminamos aquela ministração, mas o Senhor me incomodou com esse texto. Quarta-feira agora nós fomos muito ministrados aqui, foi uma bênção, através da vida do presbítero Theo, uma palavra abençoada para as nossas vidas. Quem estava aqui pôde perceber o quão Deus nos ama e nos chama, foi muito forte. E o Senhor me deu na quarta-feira, eu ministrei um pouco sobre esse capítulo 24 de Mateus, falando sobre o princípio das dores antes da volta do Senhor. E orando pelo dia de hoje, o Senhor me lembrou desse texto, em Mateus 25, no versículo 31, se você puder abrir. Nós vamos ler o versículo 31 até o 34, depois vamos ler mais alguns. Lá está escrito assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações... Que bonitinho! Onde eu estava? E todas as nações serão reunidas diante dele. Está bonitinho, vocês viram aqui, irmãos? Já que ele colocou, eu vou parar para vocês verem direito. Ai, que bonitinho! Meu pastor não é gordinho assim, não, mas ele tem de vez em quando ele usa barba assim. Bonitinho você, meu pastor. Vamos lá. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como um pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém, irmãos? Eu estudando, orando, o Senhor me incomodou com esse texto. O Senhor Jesus, ele assim falou sobre o princípio das dores, a volta dele. Ele traz diversas orientações nesse capítulo 25. E ele também traz esse texto. No final do sermão chamado de profético de Jesus, ele traz essa comparação, ele faz uma comparação quando ele estivesse voltando para buscar os seus, a sua igreja. E aqui ele diz que quando ele viesse, ele não deixaria um anjo longe dele, mas todos.
todos os anjos virão com ele. Todos eles. E ele vai se sentar no trono de sua glória e todas as nações vão ser reunidas diante dele. Vem ser reunidas. Todas as pessoas que já existiram, todas as nações vão ser reunidas diante dele. E os anjos dele, todos eles estarão com ele. E a Bíblia diz aqui que ele vai separar as nações, vai separar as pessoas. Ele vai dizer: venham para a minha direita, benditos do meu Pai. Venham para a minha esquerda, aqueles que serão lançados no fogo. Tem mais detalhes sobre isso. E é interessante que ele fala desse momento de separação de quem vai estar com ele para subir para a glória. Ele compara com ovelha e bode. Bodes ou cabritas, ovelhas ou carneiros, usando esses dois termos aí. Mas ele traz essa comparação. E quando eu li esse texto, eu me lembrei, hoje é dia do pastor, o pastor cuida de um rebanho. E eu pensei sobre isso, o pastor e o seu rebanho. Eu lembrei desse texto. E eu fui estudar um pouco. Eu conheço um pouco de ovelha, não muito, mas um pouco. Lá na chácara dos meus pais tem ovelhas. Já vi bodes lá também. Já conheci um pouquinho da diferença de um animal para outro. Mas fui estudar um pouco mais. Foi o incômodo que o Espírito Santo trouxe para mim, para falar com vocês, primeiramente, para depois lermos um pouco mais desse texto. E é muito interessante, irmãos, porque às vezes são só duas palavrinhas aqui, Vou separar dos bodes as ovelhas. E disso aqui dá para a gente tirar muita coisa. É interessante que Jesus, quando fala isso, dá para ter um entendimento muito profundo. Naquela época, os pastores, no momento de colocar no aprisco, à noite para dormir, eles dividiam o aprisco em duas partes. Uma parte ficavam as ovelhas e da outra parte ficavam os bodes. E eles faziam isso porque, se não fizesse, pela manhã, quando ele chegasse, ele encontraria ovelhas mortas, porque os bodes iriam dar a cabeçada até matar. Então eles separavam durante a noite. E aí Jesus fala que nesse momento final, quando a escuridão estivesse sobre a terra, que ele fosse vir para proteger e guardar os seus, ele ia separar dessa mesma forma, com essa mesma intenção de proteção. E eu fui estudar um pouco. E eu trouxe algumas características aqui para os irmãos, eu anotei algumas coisas para não esquecer, que falam muito com a gente. Irmãos, as ovelhas, elas são mansas, obedientes e ensináveis. Elas seguem o pastor. É muito interessante. Para pessoas que já criam ovelhas por muito tempo, eles não costumam colocar as ovelhas na frente e ficar atrás das ovelhas. Mas eles andam, vão falando, e as ovelhas vêm andando atrás do pastor. Por isso Jesus disse, minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Porque quando um pastor andava, as ovelhas iam atrás. E já os bodes, eles não são assim. Os bodes, eles não são mansos, eles são arredios, eles são desobedientes, eles não obedecem. E Jesus está trazendo uma mensagem para nós aqui, que aqueles que estão com ele são aqueles que são ensináveis, que são obedientes, que são mansos, que seguem a ele, e aqueles que ele levanta como líderes e pastores que são segundo o seu coração. Como nós falamos a última vez aqui, pastores que são segundo o coração de Deus, eles vão fazer aquilo que Jesus fez. Eles vão entregar a sua vida pelo reino. Eles vão viver em função do reino. Eles geralmente não são muito compreendidos, os pastores que são realmente o segundo coração de Deus.
Porque eles abrem mão da própria vida deles pelas outras pessoas. Abrem mão de diversas coisas mesmo para abençoar e cuidar de outras pessoas. E essas pessoas aprenderam com Jesus. Ter esse chamado não é um chamado fácil, porque a gente muitas vezes precisa aprender o que é morrer para nós mesmos, para os nossos sonhos, para necessidades e para muitas coisas que nós vamos todos viver. E muitas vezes a gente não vive, porque a gente naquele momento vê a necessidade de uma ovelha. Muitos não compreendem e até reclamam com relação a isso. Mas a gente aprende com o nosso sumo pastor e ele ensina que as ovelhas, elas vão seguir, elas vão estar juntas. Elas, quando ouvem a voz do sumo pastor, quando ouvem a voz de um pastor, elas querem seguir aquilo que o pastor faz. E isso é uma característica de alguém que é ovelha. Quando alguém segue a Jesus, se converte, ela é desse jeito. Se o pastor dá um conselho, para ouvir. Para seguir. Se esse pastor for um pastor que direciona aqui, na palavra, aqui, na palavra. Já os bodes, eles não seguem o pastor. Os bodes, eles têm que ir na frente. Porque eles só vão para o caminho que o pastor está dizendo se eles apanharem muito. Eles precisam receber muitos açoites para andar no caminho que o pastor está direcionando. É interessante, irmãos, que os pastores de ovelhas que cuidam dos carneiros, existem os carneiros ou ovelhas que são líderes do rebanho. Esses geralmente são muito próximos do pastor. E o pastor coloca um sino nessa ovelha ou carneiro, que é o líder. Um sino. E essa ovelha anda, aí vem várias outras ovelhas atrás dela. Então o pastor vai andando. Aí essa ovelha que tem muita intimidade com o pastor, porque geralmente são ovelhas que têm muita proximidade, que estão muito perto do pastor. O pastor anda, ela vai. Aí as outras ovelhas ouvem o sininho e vão atrás dessa ovelha ou desse carneiro que o pastor colocou como líder. E aí a ovelha anda e todas as outras vêm juntas. As ovelhas, elas andam em bandos, elas não gostam de ficar sozinhas. Elas não conseguem ficar sozinhas, porque sempre que uma ovelha fica sozinha, ou ver um bode fazer o que faz, porque o bode ele é individualista, ele só faz o que ele quer. Ele não faz o que o pastor quer. Que sabedoria de Jesus, não é, irmãos? Dizer que quem é dele tem que ser ovelha. Se a gente for estudar, a gente fica assim maravilhado com o que Jesus quer ensinar para nós. Os bodes, eles são individualistas, andam sozinhos e andam em lugares perigosos. Eles não gostam de ficar no aprisco. Eles não gostam de ficar em grupo. Eles ficam irritados em ficar em grupo, não conseguem. Já a ovelha não, ela quer ficar junto. Ela quer ir para o aprisco, ela não consegue ficar longe do aprisco. Então, dá o horário, elas já começam a se reunir. É interessante, eu estava lá na chácara assim, dá o horário que minha mãe e meu pai vão buscar as ovelhas, elas estão no pasto assim, dá o horário, elas já começam a se juntar. Aí vem o líder e elas atrás assim e ficam perto esperando. Aí minha mãe vem de lá, ou a voz de minha mãe e do meu pai. Aí elas vêm andando, se esfregando uma na outra. Gente, isso é lindo demais. Aí Jesus está falando para a gente assim, quando um pastor fala, todas as ovelhas têm que estar juntinhas. É característica de ovelha. Meu Deus, isso é lindo demais, irmãos. É muito interessante. E diz que a individualidade e essa agonia que tem na vida do bode, ele quer tanto ficar sozinho, ele quer tanto lugar perigoso, que eu não sei se vocês já viram vídeos e situações assim, né? Eles saltam, eles saem do aprisco. Eu já vi bode em cima de casa. Gente, como é que um bode salta o muro e consegue subir numa casa? Ele sai do aprisco e foge mesmo. Ele não quer ficar naquele lugar de proteção. Porque o abrigo é um lugar de proteção. Por que a ovelha volta? Porque
Porque ela passa o dia todo no pasto, comendo grama. A ovelha, ela gosta de grama fresca, verdinha. Mas ela gosta da comida que o pastor dá na boca dela também. Então o pastor coloca no pasto para comer a grama verde. E depois, quando ele vê o pastor chamando naquele horário que ele já está acostumado, que é o horário do culto, a ovelha sabe que vai ter um outro alimento diferente para ela. Então ela volta por causa disso. E o pastor pode colocar, interessante demais, se ele colocar um vaso pequeno de comida, todas as ovelhas conseguem comer. Come uma, aí vem a outra, ela come um pouquinho e sai. Aí a outra vem e ocupa o lugar, aí a outra vem e ocupa o lugar. A gente é muito fofinho isso. Elas comem um pouquinho, e quando ela sente que a outra encostou, ela vai saindo do lugar e deixando a outra comer. Dá para um vaso comer 10 ovelhas. Mas coloca 2 bodes para comer em um vaso só. Não dá. Um bode vai empurrar o outro, vai morder o outro, vai dar chifrada no outro, porque para ele aquela comida é só dele. Jesus é lindo, não é? E é interessante que a ovelha, ela gosta de grama verde e águas tranquilas. Por isso que o pastor de ovelha Davi falou, né? Ele é meu pastor, leva-me para águas tranquilas, em pastos verdes, porque ele cuidava de ovelha, ele sabia do que ele estava falando. Já o bode não. Dá um pedaço de madeira para o bode, para você ver se ela não estraçalha toda e engole. Madeira é comida? Só para cupim, né? Você dá plástico, ele come. O bode, ele come porcaria, lixo, plástico. Coloca um bode dentro de casa e um carneiro, dentro da sua casa. O bode vai comer seu sofá. O bode vai comer qualquer plástico que achar, seu sapato. Qualquer coisa que ele achar, ele vai mastigar e destruir. A ovelha não. É muito interessante. Isso é lindo demais. Então, Jesus está querendo nos ensinar coisas e dizer assim, ó, se você se comportar como uma ovelha, no dia que eu voltar para subir para agora, você vai estar comigo para te levar. Senão, eu não vou ter como te levar. E a ovelha, ela é muito facilmente influenciável. Coloca um bode no meio das ovelhas, vai ter algumas que vão ficar atrás do bode, vão aprender a pular cerca, vão aprender a dar cabeçada. Eu vi isso. Aquele não é um carneiro, por que ele está tão arredio? Depois que a gente botou esse bode aí, ficou assim. Então a ovelha é muito facilmente influenciável para coisas ruins. Eu acho que é por isso que está na Bíblia, que a gente não deve andar muito com ímpio, né? Então, elas andam juntas. É interessante, irmãos, que os pastores que cuidam de ovelhas e bodes dizem também que quando tem um rebanho de ovelhas, carneiros, se você coloca uma ovelha nova naquele local, é o rebanho já acostumado ali, traz uma ovelha nova, sabe como que ela é recepcionada? As ovelhas, principalmente as líderes, mas todas elas fazem isso, que geralmente começam, são as ovelhas líderes, elas começam a se esfregar. Elas se esfregam naquela nova. Tem que pegar aquele vem cá. Elas se esfregam na nova, sabe pra quê? Vem cá. Mas é igual eu faço com o irmão quando chega cheiroso. Eu não lhe chamei porque eu já faço muito isso. Elas ficam, olha, irmãos. Eu faço isso contigo, né, irmão? Dá um perfume. Elas fazem isso. Pra que as ovelhas fazem isso, gente? Elas se esfregam assim uma na outra. Elas fazem isso para que o cheiro de todo o rebanho fique com ela. Para que isso? Porque quando elas são lançadas para o pasto, o cheiro de uma colabora para que a outra não vá embora, porque ela vai se perder. Aquela ovelha nova, e isso é das ovelhas, não foi pastor que ensinou, não. É um instinto natural delas. Colocou uma nova, todas elas começam a se esfregar nessa ovelha nova. Elas vão se esfregando, se esfregando, se esfregando. Geralmente, quando chega uma ovelha nova, coloca ela no aprisco à noite. Aí elas ficam se esfregando antes de dormir, né? Ela se esfrega de manhã. Quando libera, elas vão juntas. Aí essa ovelha, ela não vai ficar perdida. De onde eu sou? De que aprisco eu sou? De que lugar eu sou?
ela já sabe que aquele cheiro ali é o dela. Então as outras vão andando, elas vão atrás. Então, esse ambiente não é mais o meu. Esse ambiente é o meu. Eu sei que esse ambiente é meu, é para mim. E aí ela não sai, ela não foge, ela não vai atrás de bode, não vai atrás de nada, ela fica ali. Agora, você sabe como é que, se tiver um grupo de bodes em algum lugar, eles ficam cada um em um canto. Aí chega um bode novo, sabe que todos eles fazem espalhados, porque eles ficam espalhados. Soltou num lugar, numa área aberta, as ovelhas vão sempre nos grupinhos, os grupinhos juntos. Se olha de longe, tem um bolinho ali, o que é ovelha. E aqui um ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto. Bode. Aí coloca um bode novo. Sabe como ele é recepcionado? Com chifrado. Cabeçado. Todos vão junto para massacrar o que chegou. Para dizer para ele assim, aqui você não vai ter vez nem poder. Mas as ovelhas não, elas se juntam e dizem, venha porque tem espaço para você. Pior ainda, aí que vai ser massacrado. É cabeçada para ele se sentir humilhado. Humilha. Ele quer mostrar que tem domínio e não que precisa do outro. Nós precisamos buscar, compreender quando Jesus traz algo. Você vê, eu só estou falando de um versículo, você aparta bodes e ovelhas. Qual a diferença desses dois? Algumas coisinhas só. Só algumas coisas. A gente precisa aprender com isso que Jesus está nos dizendo. As ovelhas, irmãos, eles têm um pelo macio e não fede. Não cheira agradável. Você não se sente mal de estar perto de ovelha, mas fica perto de bode. A ovelha, ela tem uma glândula nas patas que quando elas andam... Qual foi a graça aí, gente? É um ranço. Tem um ranço. As ovelhas, elas andam e elas liberam tem uma glândula que elas liberam um cheiro agradável. E aí, se alguma sair, ela sente o cheiro que está ali e volta. Agora os bodes não. Quando eles vão urinar, eles fazem questão de urinar na pata. É assim, ó, tá aqui, bota a pata embaixo. Tá rindo, né? Pra que urinar na pata? Esse lugar é meu, tá demarcado, é só meu, ninguém pode, ninguém pode, ninguém pode, é meu, ninguém vem aqui. Ele não quer que ninguém fique onde ele está. E fede muito. Você tem algum perfume de Cristo? Porque essa glândula ali vem do Senhor, né? É lindo demais. A lã do bode, da cabra, não serve para nada não. A não ser para fazer um sapato bem duro. Se você raspar ele, ele fica, coitado, liso, que não nasce pelo, não reproduz mais. Mas a ovelha, quando enche de pelo, aí ela é tosquiada, fica lisa. Daqui a pouco ela está de novo, ó, encheu de pelo, de novo, cresceu, tosquiada de novo. Pronta para servir, para produzir o tempo todo. Aí fica lisa. Agora, já imaginou? Oh, arrancou um pedacinho, deu uma lapiada aqui, deu uma lapiada ali. Mas ela continua mansa. Mansa, bem mansa. Uma ovelha, quando está sendo sacrificada, ela não faz um único barulho. Fala alto, pastor. Mesmo colocando, é cada grito, é cada esperneio, é bate-perna, é bate-pé, é um escândalo. Um bode não aceita nenhuma ofensa, nenhuma crítica, nem ser sacrificado em nada, nem nenhum tipo de sacrifício na vida. Mas a ovelha, quando passa pelo sacrifício, ela deita e se entrega. Por isso que Jesus falou, né? A Bíblia está lá que ele seria entregue para ser sacrificado como uma ovelha. Não era somente porque
as ovelhas eram sacrificadas para pagar o pecado, não. Era porque ele estava comparando Jesus como alguém que seria sacrificado, que seria humilhado e que ficaria em silêncio. Ele disse que nós somos as ovelhas dele. E são esses que vão estar à direita dele e que ele vai dizer: vinde, benditos do meu Pai. É interessante, irmãos, que a ovelha, ela aceita o cajado e a vara. Ela aceita. Se ela desviar um pouquinho e o pastor ouve um som diferente de longe, ele olha, a líder para, interessante, para. Aí o pastor vai andando atrás da outra, dá uma cutucadinha assim, tuc, tuc. Aí ela volta pro rebanho. Não demora para voltar pro rebanho. Mas vai fazer esse bode, é cajado, é vara. Aí ele volta. O pastor faz isso, ele dá. Aí o pastor dá outra açoite. Ele fala. Quando o pastor dá as costas, o bode não aceita correção. O bode não aceita vara. O bode não aceita cuidado. O bode não aceita zelo. O bode não aceita correção. O bode não aceita conselho. Mas a ovelha sim. São características que o Senhor mostra para nós. Como eu falei para vocês, se uma ovelha andar demais com o bode, ela vai começar a imitar todo o comportamento do bode. Por mais que um bode fique perto de uma ovelha, tem muita dificuldade em mudar os hábitos. E agora, pastor, o que será de mim? Crer no milagre de Jesus sobre nós e nos transformar de bodes em ovelhas, amém? Levanta a mão e fala assim: graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque a gente não pode pegar um bode e transformar em ovelha. Não dá, irmão, não dá. Mas Jesus, que é não só o bom pastor, o grande pastor, ele também é o sumo pastor. Ele pode transformar. E a gente tem que crer nisso. E aceitar isso para nós. É interessante que os pastores, eles são humildes de entender que não podem cuidar sozinhos. Eles escolhem ovelhas que são líderes ali e as colocam para liderar as outras ovelhas. Porque um pastor, ele geralmente não cuida de rebanhos muito pequenininhos, na maioria das vezes. Muito obrigada. Ele precisa de pessoas perto para ajudar. E são aquelas ovelhas que são líderes. Elas colaboram com ele. Eles precisam disso. É necessário isso. Então, quando a gente lê aqui que ele diz que vai separar, ele faz isso porque ele vai levar aqueles que ele purificou para serem mansos, humildes, ensináveis, que queiram andar juntos, porque sabem que precisam estar juntos para serem protegidos. Nós precisamos disso. E Ele quer que a gente esteja seguro. Quando nós ficamos sozinhos, quando nós nos afastamos, muitas vezes, irmãos, a nossa vontade é essa: nos isolarmos por diversas situações na vida. Mas não podemos. Nós não podemos nos isolar. Nós precisamos estar num rebanho em que tenhamos pessoas que tenham o temor de Deus para pregar para nós a verdade. Orem por nós, para que venhamos a permanecer humildes diante de Deus, amando a igreja, amando o Senhor. Porque não está fácil a forma que a gente tem visto.
Nós temos visto muitos sem quererem mais cuidar das ovelhas. Nos ajuda. Nós queremos que o rebanho do Senhor esteja forte, protegido, junto e caminhando para o aprisco sempre. Porque no aprisco nós somos fortalecidos. Lá nós somos fortalecidos, irmãos. Eu quero que você abra comigo um texto que eu li quando eu falei aqui. Deixa eu falar sobre o ministério pastoral em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Pode perguntar, irmão, se você não entender, fala alto, que eu ouvi. E eu não escuto tão bem assim, viu? Eu não escuto tão bem, dessa vez eu escutei. Vocês que têm que ter ouvido bom. Vocês que têm que ter ouvido bom. Foi cantado hoje aqui que a gente tem que ouvir a voz, né? Para vocês, ó, fica com a antena ligada aí, viu? Quando meu marido fala, liga aí, pastor. Hebreus 13. Verso 7 diz assim, ó: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Irmãos, orem para que a nossa maneira de viver seja digna do Senhor. Orem por nós. Nós precisamos das orações de vocês. Aqui diz que os pastores, eles precisam ser lembrados, aqueles que falam a palavra de Deus, aqueles que ministram a palavra. Se você tem recebido a palavra neste lugar de forma pura, com temor, lembre de nós. Lembre de nós. Eu ministrei aqui para os irmãos falando sobre um texto bíblico, quando os pastores são feridos, as ovelhas se dispersam. Quando vocês atuam para nos proteger, vocês estão protegidos. Se o rebanho de ovelhas estiver no pasto, der o horário do pastor chegar, o horário de estar junto, o pastor não chega, não está, elas começam a se desesperar, elas se batem umas nas outras, ficam sem saber o que fazer. Elas entram no aprisco, começam a gemer. Fica parecendo um cachorro uivando. Ficam perdidas. Jesus falou sobre isso. Lá no verso 17 diz: obedecei os vossos pastores e se sujeitem a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Irmãos, quando a gente recebe um chamado, o Senhor, quando nos chamou, a gente nem sabia o que significava isso. Nós éramos novos convertidos. O Senhor nos deu 2 textos do Antigo Testamento, um em Jeremias e outro em Ezequiel. Nem líamos tanto, a Bíblia estava começando a ler mesmo, com muita sede. E o Senhor falou com a gente: vocês serão meus pastores, vocês vão cuidar de almas. E quando o Senhor falou isso, nós sentimos e começamos a estudar o significado disso para hoje, o Novo Testamento. Nós sentimos uma dor tão grande, uma dor de responsabilidade. E perguntamos ao Senhor: nós temos capacidade para isso? De amar as pessoas que são suas, Senhor, e de cuidar delas dessa forma? Porque nós sabemos quem nós somos. O que é que o Senhor vai fazer conosco para termos esse coração? Ele falou conosco lá em Jeremias: vocês serão meus pastores e serão segundo o meu coração. A gente foi estudar o significado. Vocês me obedecerão e cuidarão deles como se fosse a própria vida de vocês.
E aí ele nos levou em Ezequiel. Tudo aquilo que eu mandar vocês fazerem e dizerem, se vocês não fizerem, não disserem e eles se perderem, vocês serão culpados. E nós sentimos muita responsabilidade com isso. Por isso, mesmo que muitas vezes nós ouvimos em olhares, em falas, reprovação e tristeza com o que a gente diz, porque é uma responsabilidade. Aqui o texto diz assim, porque eles velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta deles. O Senhor vai nos perguntar, essa alma que esteve com você ensinou o que eu te mandei ensinar? Você mostrou para eles o caminho que eles tinham que seguir, de forma geral e específica. Eu te disse o que você tinha que dizer a eles. Você disse? O Senhor vai nos cobrar. Por isso não se aborreça com a gente quando a gente fala. Nós temos o temor do Senhor, amamos o Senhor, e Ele tem nos ensinado a amar cada um de vocês. Porque nós entendemos que vocês pertencem a Ele, e Ele nos deu vocês para cuidarmos até o dia que Ele assim desejar. E até o dia que a ovelha aceitar. Que essa era a parte que tinha mais dificuldade de entender. A pessoa não quer, você não pode fazer. Nós precisamos, e a palavra de Deus ensina assim, obedeça, escute, se sujeite. Eu estou falando isso porque eu gosto de que você seja sujeito a mim? Não. Porque tem algo na vida de cada líder. Nós ministramos aqui sobre os dons ministeriais que Jesus dá. O último foi o ministério pastoral, que eu não consegui terminar. Depois nós vamos ter outro momento para falar mais um pouco sobre isso. Acredita? E cada um tem uma função específica. E Deus nos chama para ministrar, cuidar. E aí ele diz aqui, escutem, analisem o que eles ministram, para ver se aquilo vem do Senhor. Muitas vezes vem e a gente fica com o coração duro. Muitas vezes a terra do nosso coração, nós ministramos certa vez aqui sobre isso, nosso coração, irmãos, é como uma terra. Muitas vezes a terra está cheia de pedra, de lixo, de entulho, de erva daninha, de muito mato. Como é que a gente pode plantar uma videira nessa terra e essa videira dar fruto? O que a gente tem que fazer primeiro? Tira o lixo. O lixo vai atrair rato, escorpião, sim ou não? Tira o lixo. Tira as pedras. Tira todo o mato, toda a erva daninha que foi colocada ali. Me diga se para uma terra isso é fácil, porque a terra ela vai ser arranhada, ela vai junto, é o nosso coração sendo rasgado muitas vezes. Porque quando nós temos um líder que nos corrige por nos amar, vai doer. Muitas vezes a gente não quer ouvir. Muitas vezes é difícil para a gente ouvir, sim ou não? Difícil assim. Isso aqui para mim que a senhora está pedindo, que o senhor está pedindo, não é fácil enfrentar isso, não é fácil viver isso, não é fácil fazer isso. Eu não concordo com isso. E tudo isso é por conta de nosso coração ainda não estar purificado. Precisa ser limpo da maneira que o Senhor tem para limpar. Para que quando a palavra venha, não tenha resistência. Mas a terra suporte a dor de ser arada. Porque depois de tudo isso vai ser arada. O que é ser arada, irmãos? Você vai dar pancada nesse chão. Porque se o chão estiver muito duro, não é, Anderson? Ainda tem calo na mão, meu irmão?
Tem que dar pancada no chão às vezes. Às vezes a gente olha a terra, já tirou todo o lixo, né? Já tirou toda a ervadaninha. Ai, agora tá ótima a terra para poder plantar. Aí quando pega a picareta ali para dar a primeira porrada, e tem pedra lá embaixo, você bate devagar, quando vai ver cheio de pedra lá embaixo. Tome arrancar mais coisa, tome ir no buraco, ó, tá. Esse é o nosso coração tomando pancada. Porque a gente precisa limpar, tirar o que está ali dentro sujo, para que a semente encontre espaço para ela crescer. Isso a gente precisa entender. Que a palavra, ela precisa vir. E aí que diz assim, ó, escuta. Porque eles têm esse senso de responsabilidade. Porque sabem que vão dar conta da alma de vocês. A responsabilidade de salvação é de cada um? Sim. Mas nós temos uma responsabilidade de alertar, de alimentar, de proteger dos predadores, dos mentirosos, de ambientes que são ruins. Tem ambientes, irmãos, que são doentios. Tem ambientes que são doentios. Tem muitas pessoas que às vezes conversam conosco, tem ambientes de igreja que são doentios, opressores. A gente precisa querer esse momento de buscar. E ele diz, façam isso para que eles façam tudo que eu direciono para eles, orientar vocês com alegria e não gemendo. Nós temos visto muitos pastores, irmãos, desistindo do ministério. Isso é doloroso de se ouvir. Por terem sido feridos até por outros pastores. Estava conversando com uma pessoa há poucos dias atrás e me disse assim, eu conheci essa semana 2, 3 pastoras congregaram em lugar nenhum, não. Pastores, deixaram de congregar, deixaram de ministrar, deixaram de cuidar de ovelhas. Isso é triste, irmãos. Nós estamos em um tempo que o amor esfriou e nós precisamos querer buscar mais dele, mais da presença dele. A Espírito Santo me incomodou em abrir um texto aqui que não estava aqui, mas me incomodou em para esse texto antes de estar encerrando com vocês. Atos capítulo 6, por favor, abra comigo em Atos capítulo 6. Aqui você pega o livro de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. Você tem o início da igreja contando sobre o princípio, como começou a igreja. Fala sobre o batismo de João. Fala sobre a importância de que viria o Espírito Santo. Você vê no capítulo 2 o Espírito Santo vindo e atuando de uma forma linda. E foi ele que segurou a igreja, que fez a igreja andar, que fez a igreja prosperar, que fez a igreja se quebrantar, que fez a igreja se arrepender. Por isso nós ministramos tanto aqui. Deseje o Espírito Santo, irmãos. Deseje, clame, queira intimidade com esse Espírito mais do que qualquer outra coisa que você deseje e sonhe nessa vida. O Espírito Santo, ele vai te consolar nas angústias, ele vai te ajudar nas decepções, ele vai te ajudar nas dores, nas fraquezas dessa vida, nas perseguições. Quando a gente tem dúvida, quando a gente tem brigas, diferenças em família, todas as situações para que a igreja permaneça foi a ação do Espírito Santo. Se nós não tivermos comunhão com o Espírito Santo, nós vamos agir como bodes, sendo ovelhas. Irmãos, todos nós vivíamos como bodes.
Mas o Senhor olhava para nós e dizia: vocês são minhas ovelhas, eu vou trazer vocês. Nem que eu tenha que dar uns açoitezinhos, mas vocês vão vir. Ele nos trouxe, a gente vivia como bodes, e Ele nos trouxe para sermos ovelhas. Nós somos ovelhas dEle. Ele fez isso conosco. E muitas vezes o nosso incômodo é o incômodo dEle. Às vezes o incômodo que a gente está tendo é o incômodo dEle. Eu sofri muitos anos com algumas coisas porque eu resistia em ouvir a voz do Espírito Santo fazer o que ele estava me mandando fazer. E eu precisei que ele tomasse a decisão por mim, eu usasse uso para poder eu fazer o que eu tinha que fazer. E aqui começa a vir a unção poderosa de Deus sobre a igreja cresce, começa a crescer, pessoas começam a ser salvas. Quando chega em Atos capítulo 6, começa a crescer muito o número de discípulos. E naquela época, a igreja, as pessoas estavam tão quebrantadas, irmãos, que as pessoas que tinham muitos bens, elas começaram a dividir os seus bens com os irmãos. Eles dividiam tudo, eles compartilhavam tudo, igual as ovelhas compartilhavam o alimento. Eu comi muito, uma se encostava para comer, a outra vai sair para a outra comer. Eles compartilhavam, as ovelhas são assim. E eles entenderam isso por conta da presença do Espírito Santo. Só que chegou um momento que eles não estavam conseguindo mais ajudar pessoas necessitadas, porque era tanta gente para ministrar, tanta coisa para se fazer, tantas pessoas precisando receber a palavra, que a colaboração no dia a dia de algumas coisas, os apóstolos não estavam dando conta. E aqui o Espírito Santo dá uma direção de escolher pessoas que eram cheias do Espírito Santo, de sabedoria, para dividir funções na igreja. E aqui começa a divisão das funções dentro de uma igreja. Uns colaborando com os outros, porque as pessoas estavam chegando com sede de Deus. Todas chegando com sede de Deus, mas todas só queriam receber. E os apóstolos não tinham mais condições de dar conta daquele povo. E aí começa nesse momento a se instituir os dons ministeriais de Jesus na igreja, que nós estudamos. Fizemos aquela sequência de estudo, estudamos a importância de cada um. E a gente fica puxando vocês, a gente quer que vocês façam o que Deus tem para vocês, porque cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que. Nós queremos ver todos sendo usados naquilo que Deus tem com vocês. Tem chamados lindos aqui que estão só sentadinhos, mas tem unção e tem chamado lindo para viver, para doar, para se envolver, para colaborar, para ajudar uns aos outros. Para a igreja crescer, nós precisamos disso. Para que todos nós possamos exercer da maneira mais intensa. Nós temos sonhos como pastores. Sentimos saudade de estar mais próximo das ovelhas, porque o pastor cheira a ovelha. A gente sonha em toda semana poder fazer 3, 4 visitas nas casas, fazer estudo com os irmãos, com as famílias, com os casais. A gente sonha com isso, a gente não está conseguindo. E o rebanho é pequeno, né, irmãos? Imagina. Deixa Deus te usar, irmãos, naquilo que Ele te incomoda. Você sente incômodo em uma área, você sente, lá não tem isso, lá está faltando isso. É o incômodo que Deus está te dando, é porque Deus quer te usar nessa área. Deus quer te usar. Para ser uma ovelhinha líder naquela área, para que as outras possam estar junto de você. Aí ali dentro pode ter a líder de uma outra área e você vai junto também, seguir. Todos nós vamos nos ajudando e crescendo juntos na presença do Papai. Todos nós. Amém, irmãos? Que o Senhor, Ele possa derramar essa graça sobre nós. Eu vou encerrar, voltando em Mateus 25 com você. Vou encerrar aqui lendo algo. Ele disse que vai nos separar. E Ele vai dizer para aqueles que estão à direita: vinde benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde sempre está preparado o reino para nós. E aqui diz que quando são ovelhas, elas vivem no serviço, irmãos.
Olha a continuidade disso aqui. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e me hospedaste. Estive nu e me vestiram, adoeci e me visitaram, estive na prisão e foste me ver. Então, aí Jesus aqui não usa mais o termo ovelha, já usa o termo assim, ó. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, quando te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos te ver? E respondendo-lhe o rei, aí já não é chamado nem de Jesus mais, respondendo-lhe o rei, lhe dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: irmãos, é característica das ovelhas do rebanho de Cristo, do povo dele, dos justos dele, servir uns aos outros com o que nós podemos e temos. E você tem muito a dar. Nós todos temos muito a dar. É característica. Porque Jesus não enxerga que eu estou aqui servindo a você. Ele enxerga que eu estou servindo a Ele. E se você está me servindo. Recebi pessoas para ficar na minha casa esses dias. Eu servi aquelas pessoas? Não. Eu estava servindo a quem? A Ele. Aí eu vi assim: isso é uma santa. E eu, santo, habito aqui. Tem que habitar. Ou habita, porque senão eu não faço nada. Não ia fazer. Mas tem um santo. Ele que é o santo. Ele que é o santo. Então a gente faz por causa dele, irmãos. Ele diz aqui, ó: então vai dizer também ao seu esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus irmãos. O fogo eterno foi preparado para quem? Fala alto aí. Para o diabo e os anjos que seguiram a ele. Aí diz que foi preparado para o diabo. Jesus quer que todos os bodes se comportem como ovelhas e sejam salvos por Ele. Assim como Ele conseguiu fazer com que a gente está aqui, parasse de agir como bode, Ele quer que a gente ajude outros a viverem assim também. Que outros façam isso. Porque eu tive fome e não me deste de comer. Ele vai dizendo tudo aquilo que eu falei nesse instante, né? Então, não quiseram servir, não quiseram colaborar, não quiseram amar as pessoas que estavam precisando, necessitadas. Então, nós precisamos, irmãos, ter esse quebrantamento. Nós precisamos ter intimidade com esse sumo pastor. E precisamos querer ter intimidade uns com os outros. E nós queremos ter intimidade com vocês. Porque assim, vocês vão conhecer quais são os nossos sonhos, os sonhos que o Espírito Santo colocou na nossa mente, no nosso coração. Você vai ter a capacidade de nos ajudar a corrigir o que a gente está vivendo de errado. A gente vai precisar de ajuda, até para mostrar: olha, isso aqui não está muito legal não, bora tentar fazer assim. A gente precisa da ajuda. Nós precisamos de vocês, vocês precisam de nós precisamos uns dos outros. Amém, irmãos? Vamos ficar juntos, porque nós somos... Fala alto aí. Vamos ficar juntos, porque nós somos... Vai ficar de pé. Aí agora você não vai ficar só. Se você está numa fileira só, você fica perto de um outro irmão. Se tem alguma irmã só, você encosta. Nós vamos nos abraçar e orar juntos agora um pouquinho. Amém, irmãos? Chama as crianças ali, presbitério, para a gente estar orando.